Depois de uma dura batalha longe de casa, Preta Gil toma uma decisão que está tocando o Brasil inteiro. Ela entrega a sua vida completamente nas mãos de Deus. Em meio à dor, ao cansaço e à solidão de um leito hospitalar, surge uma força maior. A fama passa, mas o que realmente importa é o que toca o coração e a alma. Essas palavras poderosas foram ditas por um missionário que esteve ao lado de Preta, em um dos momentos mais delicados da sua vida. Uma cena emocionante que está despertando fé, esperança e reflexão em milhares de pessoas. E você? Já parou para olhar para dentro de si e perguntar: como está o meu espírito? Essa história vai mexer com você do início ao fim. Fique até o final e prepare-se para sentir. Hoje, você vai acompanhar um momento que emocionou o Brasil inteiro, a visita desse missionário a Preta Gil e a decisão surpreendente que ela tomou em relação a Jesus, algo que ninguém esperava. Fique comigo até o final para descobrir cada detalhe dessa história que está transformando milhares de vidas. Não deixe de comentar aqui embaixo o que sentiu, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para não perder nenhum capítulo dessa jornada inspiradora. No fim de uma tarde silenciosa, as cortinas do quarto 302 deixavam entrar uma luz suave. Foi nesse clima sereno que a porta se abriu com leveza. Um homem de expressão tranquila entrou, acompanhado por uma enfermeira. Era o pastor James, missionário brasileiro que vivia há mais de 20 anos em Miami. Alto, magro, cabelos grisalhos bem cuidados e um leve sotaque americano ao falar português. Sua presença era discreta, mas marcante. Ele foi convidado por amigos da comunidade brasileira que souberam da situação de Preta Gil e queriam levar conforto espiritual à cantora. Sem pressa, o pastor se aproximou e perguntou se poderia orar por ela. Preta, acostumada com o carinho dos fãs, se surpreendeu com a serenidade daquele homem. Assentiu com um leve movimento de cabeça. Pela primeira vez em dias, sentiu algo diferente naquele quarto, uma paz silenciosa. Pastor James começou a orar, com palavras simples, mas cheias de emoção. Não pediu milagres imediatos. Pediu força, serenidade e sabedoria. Falou sobre entrega, fé e sobre como Deus pode agir nos momentos mais escuros. Preta o ouvia com atenção, os olhos marejados. Aquilo não era discurso religioso. Era humano, verdadeiro. Depois da oração, os dois conversaram. O pastor falou de histórias de outras pessoas que enfrentaram grandes batalhas com fé. Preta, ainda enfraquecida, contou sobre sua jornada, as dores, as esperanças e os medos. Pela primeira vez, falou abertamente sobre o vazio que sentia, mesmo cercada de cuidados e amor. O missionário a ouviu com calma e, em certo momento, perguntou: "Você sente paz?" A pergunta ecoou na mente dela. Paz? Era algo que ela não sabia mais definir. Desde o diagnóstico, sua vida se tornou uma luta sem pausa. Nunca tinha parado para pensar se havia, de fato, paz dentro dela. Foi nesse instante que algo começou a mudar. Não de forma explosiva, mas como uma semente sendo plantada. Preta abriu uma pequena porta dentro de si. E a conversa com o pastor não terminou ali. A partir daquele momento, ela passou a esperar por sua próxima visita. Afinal, em tempos tão difíceis, ouvir sobre fé e esperança podia ser tão importante quanto qualquer remédio. Ser filha de Gilberto Gil nunca foi fácil. Desde pequena, Preta sentiu o peso do sobrenome que carregava. Ao mesmo tempo em que recebia oportunidades por ser filha de um dos maiores nomes da música brasileira, também era cobrada para se provar o tempo todo. Muitos achavam que ela só estava ali por causa do pai. Mas Preta queria mais do que ser a filha do Gil. Lutou para construir sua própria identidade artística. Iniciou a carreira na música, mas também se destacou no teatro, na televisão e, mais recentemente, nas redes sociais. Não tinha medo de se expor. Sempre falava com o coração, mesmo sabendo que seria criticada. E foi muito criticada. Por seu corpo, por suas escolhas, por sua liberdade. Preta enfrentou racismo, machismo e muitos preconceitos ao longo da carreira. Mas ela não se calou. Ao contrário, usou sua voz para lutar por respeito e por espaço. Quando decidiu se assumir bissexual publicamente, enfrentou ainda mais ataques. Mas, mais uma vez, seguiu firme, dizendo que não queria viver escondida. A vida amorosa também teve altos e baixos.
Em 2022, o fim do casamento com Rodrigo Godoy veio à tona de forma dolorosa. Descobrir uma traição pública abalou suas emoções, principalmente porque o relacionamento parecia sólido. Ela falou abertamente sobre a dor da separação e sobre a importância de se reerguer. Mas, acima de tudo, Preta sempre foi mãe. Sua maior preocupação, mesmo do hospital, continuava sendo o bem-estar de seu filho, Francisco. A maternidade a moldou. Entre shows e gravações, fazia de tudo para estar presente. Agora, enfrentando uma doença grave, sua mente muitas vezes voltava para ele. Enquanto estava ali, no quarto 302, com o corpo cansado e o futuro incerto, Preta começou a refletir sobre tudo o que viveu. As conquistas, as derrotas, os amores, os erros. E uma pergunta começou a surgir com frequência: qual era o seu verdadeiro propósito? Essas reflexões ganharam força depois da visita do pastor James. Aquela conversa mexeu com partes dela que estavam adormecidas. Não era apenas sobre fé, mas sobre sentido. Sobre olhar para trás e entender por que tudo aconteceu como aconteceu. E a busca por respostas estava apenas começando. 2 dias depois, o pastor James voltou ao hospital. Preta já o esperava. Sentia que algo havia mudado dentro dela desde a última conversa. Ela não sabia explicar, mas estava mais aberta, mais sensível. E, pela primeira vez em muito tempo, queria falar sobre algo além da doença. Dessa vez, o missionário se sentou ao lado da cama. Não havia pressa. Depois de um breve silêncio, ele perguntou: "Você já se perguntou por que está passando por tudo isso?" A pergunta tocou fundo. Preta ficou em silêncio por alguns instantes. Seus olhos se encheram de lágrimas. Pela primeira vez, ela chorou na frente de alguém que não era médico, nem familiar. Eram lágrimas de dor, mas também de entrega. Sentia-se vulnerável, exposta. E, de certo modo, aliviada. Às vezes, eu penso que isso tudo é um castigo, ou talvez uma última chance, disse ela, com voz trêmula. O pastor colocou a mão sobre a dela, com respeito e delicadeza. Disse que Deus não castiga, mas permite certos caminhos para que a alma desperte. Falou sobre propósito, sobre como a dor pode abrir portas que o conforto fecha. Preta ouvia atentamente, absorvendo cada palavra como quem bebe água após muito tempo no deserto. Ele fez uma oração. Simples, mas profunda. Pediu que Deus trouxesse paz ao coração dela, que mostrasse respostas para suas perguntas e que preenchesse o vazio com consolo verdadeiro. Aquelas palavras tocaram algo que estava escondido dentro de Preta havia muito tempo. Naquele momento, ela sentiu algo difícil de descrever. Não era cura física, mas algo interior. Como se uma barreira tivesse caído. Pela primeira vez, ela sentiu que podia entregar, de verdade, seus medos, sua dor e sua história nas mãos de Deus. Não precisava controlar tudo. Quando o pastor se despediu, ela agradeceu com um olhar diferente. Ainda havia incerteza, mas também esperança. Um sentimento novo nascia ali. Preta sabia que sua batalha ainda estava longe do fim. Mas, agora, havia mais do que remédios e diagnósticos. Havia fé. E isso mudaria tudo nos dias que viriam. Na visita seguinte, pastor James encontrou Preta mais serena. A conexão entre os dois já era natural. Ela mesma puxou o assunto, querendo compartilhar algo que sempre esteve em seu coração, a forma como via a fé. Pastor, eu acredito em Jesus, mas também acredito nos orixás. Sempre tive fé em Iemanjá. Isso faz parte de mim, disse ela, com sinceridade. O missionário sorriu com leveza e respondeu: Deus conhece o coração. A espiritualidade verdadeira não se resume a rótulos, mas à sinceridade da alma. Preta contou como seu pai, Gilberto Gil, sempre ensinou a importância do respeito às diferentes crenças. Em casa, a religiosidade era livre, sem imposições. Ela cresceu ouvindo sobre Jesus, mas também participou de rodas de candomblé, aprendeu sobre os orixás e frequentou cultos, missas e rituais à beira-mar. Sempre acreditou que tudo isso fazia parte do mesmo caminho, o caminho da fé. Lembrou dos rituais de Ano Novo, quando jogava flores no mar em agradecimento a Iemanjá. Nunca deixou de ver beleza nisso. Para ela, a fé era plural, e essa pluralidade era sua força.
Pastor James não a julgou. Pelo contrário, falou sobre como muitas pessoas confundem religião com controle, quando, na verdade, a espiritualidade verdadeira liberta. Ele disse que Jesus acolheu todos, independentemente de onde vinham, e que a essência da fé cristã é o amor, não o julgamento. Preta sentiu um alívio. Não precisava escolher entre um ou outro. Podia continuar sendo quem era, com todas as suas experiências, sem negar nada. Podia se aproximar de Jesus sem abandonar suas raízes, seus símbolos e sua história. Essa conversa foi um divisor de águas. Ela compreendeu que Deus não se limita a um formato. E que a verdadeira espiritualidade não aprisiona, ela liberta. A partir desse dia, Preta passou a se sentir mais inteira. Sua busca por paz já não era confusa. Ela não estava tentando encontrar um novo caminho, mas integrar tudo aquilo que sempre acreditou, com liberdade e verdade. E foi assim, aceitando sua fé em todas as formas que ela tinha, que a transformação começou a ficar visível. Os dias que seguiram foram diferentes. As mudanças em Preta não eram apenas internas, começaram a aparecer também por fora. Quem a conhecia notava. Seu semblante, antes apagado, agora carregava outro brilho. Gominho, seu grande amigo e companheiro inseparável, foi um dos primeiros a perceber. Tem algo diferente em você, Preta, teu olhar tá mais vivo, comentou ele, sorrindo. Preta sorriu de volta. Pela primeira vez em semanas, não era um sorriso de esforço, mas de verdade. Sentia algo novo. Não era cura física, o corpo ainda sofria, mas uma força diferente brotava de dentro. As enfermeiras também perceberam. Comentavam entre si sobre como a paciente do quarto 302 estava mais comunicativa, mais leve. Passou a conversar mais com a equipe, agradecer com mais frequência e até fazer brincadeiras discretas, como nos velhos tempos. Foi nessa fase que ela decidiu gravar um vídeo para os fãs. Mesmo deitada, ainda frágil, com a voz um pouco rouca, Preta falou com firmeza. Eu estou aqui, firme e forte. Com fé, com coragem, com esperança. O vídeo viralizou nas redes sociais. Milhares de comentários de apoio, orações e amor chegaram de todos os cantos. Preta sentiu-se abraçada por uma multidão invisível, que torcia por sua recuperação. Naquele mesmo dia, ela escreveu uma frase num caderno ao lado da cama. Não foi planejado. Simplesmente veio à mente, como um sopro. Enquanto há luz, há caminho. Essa frase se tornou seu mantra. Toda manhã, ela repetia para si mesma, em voz baixa, como uma oração. Era um lembrete de que, mesmo na dor, havia direção. A nova energia se espalhou. Ela passou a visitar outros pacientes no corredor, ainda com auxílio de cadeira de rodas. Dava palavras de incentivo, perguntava os nomes, oferecia sorrisos. A Preta que todos amavam estava voltando, mais forte, mais sábia, mais conectada. Mas ela sabia que o processo ainda estava em curso. A luta pela vida continuava. Só que agora, havia dentro dela algo que nenhum exame poderia medir. Gratidão. E, com ela, uma nova perspectiva, de que cada dia, por mais difícil que fosse, era uma oportunidade. Uma chance viva de ser luz na vida de alguém. O vídeo gravado por Preta no hospital teve um impacto imediato. Em poucas horas, as redes sociais estavam tomadas por mensagens de apoio. A hashtag Força Preta Gil subiu para os assuntos mais comentados do Brasil e se espalhou para outros países. Famosos, anônimos, fãs antigos e novos compartilharam palavras de encorajamento e admiração. Mais do que um depoimento sobre saúde, o vídeo tocou as pessoas por sua sinceridade. Havia algo diferente em Preta. Um brilho no olhar, uma paz nas palavras, uma força que inspirava. E foi isso que gerou manchetes em diversos sites e programas de TV. O renascimento espiritual de Preta Gil. Cantor emociona o Brasil com mensagem de fé. Conversão. Preta Gil fala de esperança e gratidão no hospital. As especulações sobre uma possível conversão religiosa se espalharam rapidamente. Alguns veículos exageraram, tentando transformar o momento em um escândalo ou uma reviravolta midiática. Mas Preta, com sabedoria, escolheu o silêncio. Não negou, nem confirmou nada. Preferiu preservar o que era íntimo.
Para ela, aquilo não era uma estratégia de imagem nem um espetáculo. Era um processo pessoal, profundo, que não cabia em rótulos ou manchetes. Continuou usando as redes de forma leve, com mensagens breves de gratidão e esperança. E isso bastou. Muitas pessoas em tratamento de câncer passaram a se espelhar nela. Em mensagens privadas, relatos emocionantes chegavam: mães, filhos, jovens, idosos, todos tocados por sua força. Preta se tornava, sem planejar, uma referência de fé e superação. No entanto, para o público, um mistério permanecia: o que exatamente havia causado essa mudança tão intensa em tão pouco tempo? Teria sido a dor, a fé, o medo da morte? Ou teria sido tudo isso junto, em silêncio, dentro dela? Enquanto as perguntas circulavam na internet, ela apenas continuava. A transformação seguia seu curso, sem explicações fáceis. E esse mistério, talvez, fosse o mais bonito de tudo. Não precisava ser compreendido, apenas sentido. E entre uma oração, um exame e uma mensagem recebida, uma nova notícia viria para somar ainda mais esperança ao momento já tão especial. Pouco depois da repercussão do vídeo, Preta recebeu uma notícia promissora. Após análises genéticas detalhadas do tumor, os médicos descobriram uma mutação específica que poderia ser tratada com uma abordagem personalizada. Era um tipo raro, mas que respondia bem a medicamentos de última geração. Dr. Rodrigues, o oncologista brasileiro que a acompanhava em Miami, entrou no quarto com um leve sorriso no rosto. Trazia resultados animadores: os marcadores tumorais, que indicam a atividade do câncer, estavam começando a diminuir. Ainda era cedo, mas os sinais eram claros. Preta, temos uma chance real de resposta. Essa combinação de imunoterapia com o novo protocolo genético pode funcionar, disse o médico, com esperança. A notícia trouxe um novo fôlego ao ambiente. Gominho chorou de alívio. A equipe médica, sempre discreta, deixou escapar sorrisos no corredor. Preta, emocionada, segurou forte a mão do médico e disse apenas: "Vamos até o fim." Com base nessa nova possibilidade, decidiu-se estender o tratamento por mais 2 meses em Miami. A logística foi toda coordenada por Gominho, que passou a lidar com passagens, estadia, alimentação e até visitas permitidas. Amigos do Brasil se mobilizaram para ajudar. A solidariedade era imensa. A medicina personalizada, que analisa o perfil genético do paciente para definir o melhor caminho terapêutico, ainda não é amplamente acessível no Brasil. Estar em Miami, num centro especializado, era uma oportunidade única. Preta sabia disso e não queria desperdiçar. Ela passou a estudar mais sobre a doença, entender cada etapa do processo. Tornou-se ativa no tratamento, fazendo perguntas, anotando detalhes, participando de decisões. Sua fé agora caminhava lado a lado com a ciência. E isso a fortalecia. Ela dizia para si mesma, todos os dias: "Se eu tiver mais uma chance, vou reescrever a minha história." E essa história, embora ainda marcada por incertezas, começava a mudar de tom. A dor ainda estava presente, mas o medo já não tinha mais o mesmo poder. Preta sentia, cada vez mais, que algo grande estava acontecendo. E que, desta vez, não era apenas sobre sobreviver. Era sobre viver de verdade. A notícia dos avanços no tratamento de Preta Gil e sua transformação espiritual já tinham ultrapassado os limites do hospital. No Brasil, o movimento de apoio se tornava cada vez maior. A hashtag Força Preta Gil continuava como trending topic nas redes sociais por vários dias, impulsionada por vídeos, fotos, mensagens e homenagens vindas de todo o país. Correntes de oração foram organizadas por igrejas, terreiros, centros espíritas e grupos de amigos. Em Salvador, cidade onde a família Gil tem raízes profundas, centenas de pessoas se reuniram no Farol da Barra para uma vigília silenciosa ao entardecer. Em São Paulo, artistas locais se uniram em uma apresentação musical em homenagem a ela, com um repertório que misturava MPB, axé e gospel, refletindo exatamente a pluralidade que Preta representava. O apoio não vinha apenas de fãs e desconhecidos. Muitos artistas, colegas de longa data, enviaram mensagens públicas. Ivete Sangalo, Caetano Veloso, Daniela Mercury, Anitta e Pablo Vittar foram alguns dos nomes que expressaram carinho e torcida pela recuperação. Todos destacavam não só o talento de Preta, mas sua coragem em viver com autenticidade.
O momento mais emocionante veio com o pronunciamento de Gilberto Gil, feito através de um vídeo publicado nas redes. De voz calma e olhar carregado de emoção, o cantor falou sobre a filha. Preta é luz. Desde pequena, sempre foi intensa, verdadeira, cheia de amor. Agora, vejo nela uma força que transcende. Como pai, eu rezo. Como homem de fé, eu creio que ela vai sair dessa mais viva do que nunca. As palavras tocaram o país inteiro. Milhões assistiram ao vídeo e compartilharam, emocionados com a sensibilidade de um pai que sempre foi símbolo de serenidade e sabedoria. Dentro do hospital, Preta assistiu ao vídeo com lágrimas silenciosas. Ela sabia o quanto era amada, mas sentir isso de forma tão pública e unânime mexeu profundamente com seu coração. Naquele instante, teve a certeza de que não estava sozinha. O amor de sua família, a força de seus amigos e a mobilização nacional se tornaram combustível para seguir em frente. Ela fechou os olhos por um momento e sussurrou: Obrigada, meu Deus, por cada pessoa que me ama. A jornada ainda não terminou. Mas agora, ela sabe, está cercada de luz. Essa foi a história emocionante de Preta Gil e sua entrega total nas mãos de Deus, um momento de fé profunda, esperança e transformação que está tocando o coração de milhares de pessoas em todo o Brasil. Uma verdadeira última chance que nos faz refletir sobre o valor da vida e o poder da espiritualidade nos momentos mais difíceis. Se essa história mexeu com você, não fique só assistindo. Quero muito ouvir o que você pensa. Deixe seu comentário aqui embaixo contando o que sentiu, se já passou por algo parecido ou como a fé tem sido importante na sua vida. Sua participação ajuda a fortalecer nossa comunidade e inspira outras pessoas. E se você quer continuar recebendo vídeos como este, com histórias reais e que tocam a alma, clique no botão de inscrever-se agora mesmo. Não esqueça de ativar o sininho de notificações para ser avisado assim que lançarmos um novo conteúdo. Assim, você não perde nada. Compartilhe esse vídeo com amigos e familiares que precisam de uma palavra de esperança hoje. Juntos, podemos espalhar fé, amor e coragem para quem mais precisa. Muito obrigado por estar aqui comigo até o fim. Sua presença é fundamental para que essa mensagem chegue a mais corações. Até o próximo vídeo, com mais histórias que emocionam e transformam vidas.